Olá, galera. Vamos dar início a mais uma aula de física remota do terceiro ano. Vamos à nossa aula. Nós temos aqui o roteiro da nossa aula. Qual vai ser o conteúdo? Campo elétrico. Vamos ver as primeiras noções sobre o que é um campo elétrico. Material: o vídeo, os slides. E vocês podem estar acompanhando essa aula pelo livro didático, nas páginas 40 e 41. Nossa atividade de hoje, ou as nossas atividades: leitura das páginas do livro, assistir o vídeo e responder a um pequeno questionamento. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, o que é um campo elétrico? Nós vamos ver os primeiros conceitos do que seria esse campo elétrico. Primeiro, para entender o que é um campo elétrico, vamos ver aqui para a física o que é o conceito apenas de campo, ok? O que é que a física nos diz? Campo é uma região em que ocorrem certas interações com determinadas regras em um intervalo de tempo. Beleza, eu já vi isso aqui em algum lugar, gente. Ó, vamos relacionar aqui com o campo de futebol, que é bem conhecido da gente aqui, né? O que é que acontece dentro do campo de futebol? Ora, professor, acontece um jogo, né? Beleza. Observe que para a física é a mesma coisa. É uma região, ó, no campo de futebol. Tem a regiãozinha delimitada. Saiu ali para fora, já não faz mais parte do jogo. É uma região em que ocorrem certas interações dentro do campo, dentro do jogo. Ocorre interação atleta, atleta com a bola. Com determinadas regras, né? O futebol não pode ser jogado de qualquer jeito. Tem regras, tem a falta, tem o impedimento, tem regras dentro desse campo de futebol. Em um determinado intervalo de tempo. O jogo acontece durante 1 hora e meia. A parafísica, o conceito de campo, está relacionado exatamente com isso. A gente pode fazer essa comparação com o futebol, né, com o jogo. Vamos mais adiantado aqui. E para a física, a ideia de campo está relacionada à propriedade de uma região. Vamos aprofundar mais um pouco. Ele está relacionado à propriedade de uma região ou de um ponto no espaço, em virtude da existência de um agente físico, ou seja, para existir o campo, é necessário que haja um agente físico. Se a gente pensar aqui, eu tenho um campo de futebol, não tem? Se eu não tiver a bola, será se vai ter jogo? Se eu não tiver lá dentro os jogadores, será se vai ter jogo? Assim, para acontecer essa interação dentro desse campo, é necessário um agente. No caso do futebol, eu tenho a bola, eu tenho os atletas, eu tenho o juiz e por aí vai. Ok? E mais ainda, a presença desse agente físico, ele altera o espaço em torno dele. A presença do agente físico. Se nós pegarmos aqui a bola como agente físico dentro do jogo, onde a bola estiver, é o objetivo dos jogadores estarem. Claro que não todos ao mesmo tempo, né? Senão não teria lá a questão da tática de jogo, ok? Mas podemos fazer essa comparação, que a bola vai gerar ali um movimento em torno dela, com o objetivo, né, no futebol, de ser feito o gol. Assim, podemos fazer essa comparação do conceito de campo para a física com um jogo de futebol. Dando continuidade aqui, ó, nós temos um campo magnético, os ímãs, né? Que é um ímã? Ah, porque eu me lembro, aquele pedacinho lá, tipo um ferrinho, que eu chamava de azul. É isso mesmo. O que é que acontece em volta do ímã aqui? Se eu aproximar qualquer objeto
desse ímã, ele vai ser atraído para ele, não vai? Se esse objeto aqui está distante, ele não consegue atrair. Mas se eu aproximo mais ele aqui, ó, já vai ocorrer essa atração do ímã. Assim, ó, esse campo aqui que a gente não vê, ok? Que está ao redor desse ímã, ele é chamado de campo magnético. Observem, para esse campo magnético existir, eu preciso de um agente. Quem esse agente fez? É o próprio ímã. Se não tivesse esse ímã, não teria o campo magnético. Outro tipo de campo é o campo gravitacional de quem? Da Terra. Aqui eu tenho o nosso planeta. Em volta aqui, o que é que acontece com os objetos? Olha, professor, eles caem, né? Ou seja, eles são atraídos em direção à Terra. Assim, o campo gravitacional, ele é esse espaço aqui ao redor, onde qualquer objeto é atraído em direção à Terra. Fora do campo gravitacional, um objeto vai ser atraído para a Terra? Não vai, né? Assim, eu tenho um determinado espaço aqui, que é a nossa atmosfera, onde vai existir esse campo gravitacional. E observem, quem é o agente físico do campo gravitacional? É a Terra, porque se não existisse a Terra, não existiria campo gravitacional. Assim, o conceito de campo é relacionado à ideia de que vai ser uma região onde interações vão acontecer. E para que essas interações aconteçam, necessita de um agente físico. No campo de futebol, fazendo essa comparação meio que simplificada, qual é o agente físico? A bola, podemos dizer que é a bola, sem ela não existe jogo. No campo magnético do ímã, se eu não tiver o ímã, não vai existir esse campo magnético. E no campo gravitacional, eu necessito da Terra. Se não existir a Terra, não tem o campo gravitacional. Dando continuidade aqui, agora sim vamos entrar realmente no conceito de campo elétrico. É basicamente a mesma coisa, vai ser o quê? O espaço ao redor de uma carga elétrica. Pronto. Se eu tenho uma carga elétrica aqui, ó, lembrando, uma carga elétrica ela pode ser positiva ou negativa. Esse espaço ao redor dessa carga ele vai ser chamado de quê? De campo elétrico, porque está sendo criado por quem? Por uma carga elétrica. Funciona da mesma forma. Se eu coloco outra carga aqui distante, ela não vai ser influenciada por esse campo, porque ele está distante. Se eu coloco mais próximo, ela vai sofrer influência. Se eu tirar essa carga elétrica, né? Tirar aqui a carga elétrica. O que vai acontecer com o campo elétrico? Ele também vai deixar de existir. Por quê? Porque para existir um campo, necessita de um agente físico. Esse agente físico no campo elétrico é quem? A nossa carga elétrica. Beleza? Dando continuidade, o que é que nós temos? É uma propriedade física. O campo elétrico ele é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica. Que é o que eu falei, né? A carga elétrica que está gerando o campo, ela é chamada de carga fixa. Vamos acostumar esse nome. O que é a carga fixa? É a carga elétrica que está gerando um campo ao redor dela. Ok. Uma outra carga, a carga de prova, ao ser colocada em um desses pontos, ela fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão. Ou seja, aí vai cair lá nos nossos primeiros estudos. Quando é que eu tenho atração? Ora, professor, quando eu tenho cargas de sinais diferentes, mais ou menos, os opostos se atraem. Quando é que eu tenho repulsão? Quando eu tenho cargas de sinais iguais. Beleza? Assim, vamos lá. Tenho a carga fixa. Essa carga fixa, ela gera o campo elétrico. Notem aí. Carga fixa, ela gera o campo elétrico. E eu tenho uma carga de prova. Para que é que serve essa carga de prova? Para identificarmos se nessa região tem um campo elétrico. Porque quando eu colocar essa carga, ou ela vai ser atraída ou ela vai se repelir com a carga de prova. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocasse uma carga de prova aqui, estão vendo aí, ó, carga de prova vermelha. Lembrando que esse espaço aqui, ó, eu representei nosso campo.
Ela vai sofrer influência da carga fixa? Não vai, porque ela está fora do campo elétrico. Já se eu coloco uma carga de prova aqui, ela vai sofrer influência, porque ela está dentro do campo elétrico gerado pela carga fixa. Deu para entender? Se eu coloco aqui, ela vai sofrer influência. Se eu coloco aqui, ela vai sofrer influência. Se eu coloco aqui, ela já não vai mais sofrer influência. E lembrando, se essa carga fixa deixar de existir, o campo ao redor dela também deixa de existir. Ela é o agente físico. Nós vamos trabalhar nesse conteúdo com esses dois tipos de carga. Carga fixa, ela gera o campo elétrico. Carga de prova, ela testa se há um campo elétrico em volta dele. Se colocarmos uma carga de prova, vamos aqui, né? Vamos identificar aqui. Se colocarmos uma carga de prova Q1, outra coisa, a carga de prova, ela vai ser representada por um Q minúsculo. Aí vai depender, né? Se eu tiver mais de uma carga, eu vou chamar Q1, Q2, Q3, ok? Tem um campo elétrico cuja carga fixa é aqui. Observar a diferença? Carga fixa é representada por Q maiúsculo, carga de prova Q minúsculo. É o Qzinho e o Qzão. Ela vai ficar sujeita a uma força elétrica F1. Se for colocado outra carga de prova Q2 no mesmo campo, estará sujeita a uma força F2. Vamos entender isso aqui. Eu tenho aqui minha carga fixa, essa bola vermelha aqui. Tudo que está aqui ao redor dessa carga fixa, ele vai ser o quê? Vai ser o meu campo elétrico, ok? Assim, ó, primeiro aqui, vamos colocar a carga de prova Q1. Tá? Coloquei aqui a carga de prova Q1. Ela ficará sujeita a uma determinada força, que eu chamei aqui de força 1. Só para diferenciar, ok? Carga Q1, força 1. Aí é só nós lembrarmos, ó. Por enquanto não é interessante para nós, mas nós podemos fazer essa reflexão. Se as duas forem de sinais iguais, força de repulsão. Se forem de sinais diferentes, força de atração. Vou colocar aqui outra carga. De prova, a carga Q2. Ela vai ficar sujeita a uma força 2. Lembrando, por que ela está sujeita a essa força? Porque ambas estão dentro do campo elétrico, ok? Se eu colocasse outra carga de prova aqui, vou chamar essa carga de prova aqui de Q3. Ela vai ficar sujeita a uma força também, eu posso chamar de F3. Assim, qualquer carga de prova que for colocada dentro do campo elétrico, gerada por essa carga aqui, ela vai ficar sujeita a uma força F, que pode ser força de atração ou força de repulsão. Nossa aula vai se encerrando por aqui. Vimos nessa aula o conceito de campo, fizemos a comparação, né, com o campo de futebol, com o campo gravitacional e com o campo magnético dos ímãs. Lembrando, para existir um campo elétrico, é necessário o quê? Um agente físico para gerar esse campo elétrico. Quem é o agente físico do campo de futebol? Quem é, gente? Para ter jogo, precisa de quem? Da bola. Do campo gravitacional, precisa de quem? Do ímã. Do campo magnético, aliás, do campo gravitacional da Terra, eu preciso da Terra. Do campo magnético, eu preciso do ímã. Vimos também a carga fixa, vamos acostumar com essa nomenclatura, né? A carga fixa, ela gera o campo elétrico. Nos nossos exemplos, né, ela vai ser representada por um Q maiúsculo, por um Qzão. Carga fixa gera o campo elétrico. Carga de prova, representada por um Qzinho, ela vai comprovar se naquele espaço tem campo elétrico. Se ele sofrer uma força, seja ela de atração ou repulsão, é porque tem. Se não sofrer, porque não existe. Aí sempre lembrar, se a carga fixa for retirada, o campo elétrico deixa de existir. Esses conceitos, eles são fundamentais, eles são importantes para que a gente entenda os próximos conteúdos. A gente só viu apenas a introdução do que é campo elétrico. Nas próximas aulas a gente aprofunda. Se não entendeu, se esqueceu, o professor esqueceu o que é um agente físico.
volta lá no vídeo e assiste. Eu não lembro mais se é carga fixa e a carga de prova que é cada uma. Volta e assiste. É importante que vocês entendam e fixem esse conteúdo. Eu estou deixando uma atividade lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Responda essa atividade, pois ela servirá de participação e de frequência na aula. Bons estudos para vocês e até mais.